Olá, caro aluno, bem-vindo à sua 13ª aula do seu curso de PySpark, comigo, Grimaldo Oliveira. Hoje a ideia é a gente trabalhar com PySpark no sentido de trabalhar com SQL. Então a gente vai ver como é que a gente utiliza a estrutura do SQL dentro do Spark. Então nós vamos fazer a leitura, né, de alguns dados. Eu já separei aí para vocês. Eu vou explicar direitinho quais são esses dados. Falar nós vamos fazer uma série de consultas SQL. Para quem não sabe SQL, eu indico os meus cursos de SQL que estão aí disponíveis para você. Acredita nisso? Basta você escrever para mim se você também tiver alguma dúvida e quiser se aprofundar mais. Nesses cursos de SQL, eu realmente trabalho com basicamente tudo que tem na linguagem. Que atraem a gente vai trabalhar com SQL ANSI, que é o SQL, né, original, o SQL que você utiliza na maioria dos bancos de dados. Né? Os grandes bancos de dados, os bancos de dados que existem até hoje utilizam muito SQL. SQL é a linguagem universal, vamos dizer assim, de banco de dados. De outra coisa. Vamos dar uma olhada para ver o que a gente vai fazer hoje e depois a gente vai direto para o nosso script. E reagimos a coisas espirituais. Nós vamos ler um arquivo que eu deixei aí sobre bikes na Índia, tá? E você vai perceber que neste arquivo tem uma série de campos que nós vamos começar a analisar. Eu vou botar as perguntas lá no início, como eu sempre disse a você, eu coloco como um praxe isso, né? Coloco as perguntas logo no início para que a gente possa descobrir o que está acontecendo com os dados. Então nós vamos trabalhar com consultas SQL, né? Nós vamos gerar informações. Eu chego a fazer até um gráfico. Esse gráfico é um gráfico feito em Python, em Pandas, tá? Que não tem nenhuma relação direta com PySpark, mas eu faço até para você ver que você pode utilizar tudo dentro do PySpark, né? Dentro da estrutura do Spark, na verdade, né? Então, dentro do Spark, você pode utilizar basicamente tudo. Então, eu posso usar PySpark, posso usar o Pandas, já estou usando SQL, e aí a gente vai adentrando nos assuntos importantes, ok? Vou abrir diretamente a minha máquina virtual, vou chamar já o script para a gente começar a trabalhar. Pronto, já estou aqui com o Jupyter aberto, né? Tenho a minha pasta dados, a minha pasta script. Aqui em script, você vai agora no 6º script, analisando dados com Spark SQL. Você já deve ter baixado todos os scripts aí no site, né? Então é o 6º script que a gente está trabalhando. Ao clicar aqui, você vai ver que nesse script eu já coloco todas as observações que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar com dados sobre quilometragens em bikes na Índia, tá? Existe uma série de dados lá, eu vou mostrar a você, né? Mas eu já trouxe algumas perguntas para que você pudesse responder. Como se eu fosse a pessoa do negócio e eu quero que você, analista de dados, use a estrutura do Spark, né, juntamente com SQL, e possa responder essas perguntas. Então, na verdade, lá tem algumas questões sobre cidades, entender as cidades, né, que tem mais quilômetros rodados. Então, quais são essas cidades? Ele quer saber. Com essas cidades com as médias maiores ou a maior média, né, as máximas, as mínimas. Entender quais cidades que mais demandam, as que menos demandam, ou seja, as que têm mais quilometragem rodada, as que têm menos, né? Depois que você verificar isso, aqui tem mais registros, assim, que tem mais registros gravados dentro dessa estrutura. Aqui, basicamente, tem gente mais andando. Então, analisar a média, o máximo, o mínimo dessa cidade, analisar pelo campo que descreve as bikes, você vai ver que tem um campo específico falando das bikes, analisar se as bikes, na maioria, são de primeiro ou de segundo donos, isso é importante, porque ele pode estar vendo se realmente existe uma venda muito forte de bikes, né, se a maioria é segundo dono, é primeiro dono ou vice-versa, né? E gerar alguns gráficos sobre essa questão dos donos, né? De primeiro e segundo dono. Pode ter mais, né? Pode ter 3 donos, 4 donos, mas a ideia é que você faça uma análise sobre isso. Então, a ideia é que você tente responder essas perguntas. A primeira coisa que eu vou fazer é criar um Spark Session. Você sabe, você tem que precisar de um Spark Session para poder funcionar. Aqui eu estou criando a estrutura em bikes e vou fazer essa criação, estou chamando de bikes. É mais para que você possa analisar depois, né? Então isso fica registrado dentro do Spark. Vou fazer a leitura do arquivo, está lá bikes.csv, estou colocando nesse diretório, mas veja qual diretório que você vai colocar, você tem que alterar aqui, ok? Você tem que alterar. Se não for nesse mesmo diretório, você tem que alterar. Vou fazer a leitura e gravar aqui numa estrutura de um objeto bikes, ok?
Então, vou guardar isso dentro desse objeto e automaticamente, depois de guardar esse objeto, eu vou criar uma view, chamada TabBikes. E ao criar essa view, eu vou poder utilizar o SQL, né? Note que aqui você cria a seção e tudo que está aqui dentro, tá vendo? Eu me referencio o SQL dentro dessa seção, tá vendo? Tá vendo Spark Session? Tá vendo a seção? Então, estou criando tudo dentro dessa seção. E aí eu vou transformar ela já numa estrutura de tabela, né, em memória, normalmente. E aqui a gente vai mostrar. Shift Enter. Pronto. Então aqui, ó, eu tenho o nome da bike. Eu tenho o preço, quanto ela custa, né? A cidade, né? Quantos quilômetros foram rodados. Se é primeiro dono, tá vendo? A idade da bike, tá? O poder, né? A bike, né? Poder, se for bike elétrica, no caso eu acredito que seja uma bike elétrica, e a marca, tá vendo? Você tem as marcas, então você tem a estrutura bem definida aqui, tá? Então a primeira coisa, eu quero fazer uma seleção dos dados para analisar a maior média. Então se eu estou na maior média, eu estou trazendo uma só, tá vendo? Então eu estou usando aqui um select, cidade por quilometragem rodada, é o AVG, que é o que traz essa média, em TabBikes, porque é a tabela que a gente criou, grupando por cidade, tá? E trazendo a ordem por média, porque se eu trouxer mais de uma média, ele vai colocar em ordem. Eu vou fazer aqui, ó, Shift Enter, e você vai ver a maior média, tá? A maior média executada. Então, ele está fazendo a leitura aqui, ó. É essa cidade aqui que eu não consigo pronunciar, né? Muzaffarnagar. Então, ela tem uma média de quilometragem de 43 mil quilômetros. Se eu tirar esse 1 aqui, ó, ele vai trazer as 20 primeiras, tá? Então, as 20 primeiras vão trazer as 20 primeiras médias. Como eu botei o order by, então ele vai trazer do maior para o menor, tá vendo? Vidiche a segunda, Hanoi a terceira e assim sucessivamente, tá? Eu tenho já ordenado. Como eu quero a maior, então eu estou colocando 1 aqui. Então, eu já sei que essa cidade tem as maiores médias, né, de bikes. Aqui nessas duas perguntas que ele pediu lá em cima, o máximo, eu transformei a média para o máximo, é o mesmo select, e por mínimo. Então, eu vou trazer o máximo, quem tem a maior média, ou quem tem a maior quilometragem, não é a maior média, é a maior quilometragem. Shift Enter, o máximo, aqui ó, Faridabad, pode ser até um erro, né, tá com esse valor. E quem tem a menor, o min, quem tem a menor. E aí ele vai trazer qual é a cidade, essa Nashik, com 1 quilômetro só, 1 quilômetro rodado. Então aqui você tem uma avaliação das cidades que mais demandam, tá? A maior média, né? A média realmente que é maior. Aqui tem a máximo de quilometragem, tá? E aquela que tem uma estrutura que quase ninguém roda, o mínimo, tá? Aqui, ó, eu vou fazer uma análise já por marca, né? Analisar a média da potência das bicicletas e o total por cidade. Então, eu tenho uma marca aqui, o brand, a média que é o power, tá? Vou fazer uma contagem. E aqui, ó, eu vou mostrar todos. Eu estou ordenando aqui pelo total, tá vendo? O total tá aqui, o count, tá vendo? Shift Enter. Então, você começa com uma analista de dados, você começa a fazer essa análise para que você possa entender o que está acontecendo. Então, das marcas, a potência média Bajaj é que tem mais, tá vendo? Um total de 11 mil, né? São 11 mil registros aqui, então é que tem mais. Vou analisar ela então. A próxima é 6 mil, é quase metade de Bajaj. Então vou fazer uma análise de Bajaj. Vou fazer uma análise de Bajaj, selecionando da cidade de Bajaj, que tem a maior quantidade de registros. Então aqui, ó, eu vou trazer essa informação aqui só para Bajaj. Então eu vou separar todo mundo que é Bajaj. Então eu vou diminuir a quantidade de elementos. Ó. Posso fazer isso, estou jogando no data frame, em outro objeto. E aqui eu vou criar uma outra tabela só de Bajaj, tá vendo? Perceba. Vou mostrar para você que aqui é um data frame. É o type, é o comando type, tá vendo? Data frame. E aqui eu vou criar já um select em cima só do Bajaj. Vou mostrar a você que os 11 mil está aqui, né? É 11.213. Vamos ver, só Bajaj. Então você reduz a quantidade de elementos. Então você vai diminuindo aqui, ó, como se você estivesse trabalhando com menos dados. Aqui eu tinha muitos dados. Foi rápido, né? E aqui vai ser mais rápido ainda. Então diminuir a quantidade de dados só selecionando todo mundo que era da marca Bajaj. E aí eu começo a analisar Bajaj, né? Vou começar a fazer essa análise. Vou entender o valor médio, máximo e mínimo, né, de quilômetros rodados dessa cidade, para começar a entender esse fenômeno, que tem mais. Então, assim, o máximo, o mínimo, tá? Eu tenho uma média, aqui 26 mil quilômetros rodados. Eu tenho aqui também para avaliar o por nome da bicicleta, né? E aqui eu estou trazendo 70 elementos, em vez de 20. Aqui, ó, porque o default é 20.
estou trazendo 70 elementos. Então, ó, você vai ver que a listagem vai ser bem maior mesmo, tá? Deixa ele rodar aqui, pronto. Ó, 70 elementos, tá, cara? 70 elementos. Então, você pode controlar aqui no show, ok? Vou fazer uma análise agora, entendendo como foram adquiridas as bikes. Aí eu tenho o proprietário lá, que é o owner. Vou trazer o total disso, vou trazer essa questão do proprietário, se é o primeiro, se é o segundo, né? Vamos fazer essa análise. Deixa eu ver quem são os maiores, né? Fazer um count aqui, ó. Tem muita bike, muita de primeiro proprietário, de segundo, de terceiro e de mais, né? De mais de 4 em diante, são 12, tá? Mas você nota que o grosso é de primeiro. Então, assim, todo mundo compra bike lá. Então, todo mundo permanece com suas bikes. Então, é importante fazer uma promoção, ver uma bike que está mais saindo, fazer uma análise dessas bikes, né? Fazer uma análise para ver qual é a marca. Então, você tem uma criatividade imensa aqui para trabalhar. O que é que eu vou fazer? Eu vou criar um data frame para plotar os dados, ó. Vou chamar aqui de Bajaj Data Frame e vou transformar no Pandas. Para transformar em data frame do Pandas, que é diferente, né, gente? O do PySpark, o data frame é uma forma, você tem as questões de espacionamentos. E no Pandas, você tem um nativo do Python. Eu vou transformar para o Pandas para usar a biblioteca Matplotlib. Então, eu só vou selecionar, tá vendo? Todo mundo, essa é exatamente o que eu fiz aqui em cima e vou guardar nesse data frame. No data frame primeiro do Spark e depois transformar para Pandas, que eu chamei de Bajaj Pandas, né? Bajaj Pandas, o nome da cidade. Pronto. Aqui eu estou usando o Matplotlib, bem simples, para quem conhece Python. Então, assim, não é o curso de Python, a gente não está explicando Python, mas eu estou usando o plot, estou trazendo aqui um gráfico de barras entre proprietário e total, e a gente vai plotar como foram adquiridas as bikes por uso total de proprietários, e a gente mostra. Shift Enter, e aqui já mostrou, ó, como foram adquiridas a grande maioria primeiro proprietário, né? Pouco segundo, terceiro e quarto quase que nem aparece, porque o número é insignificante, né? Em relação. Então, o grosso dessa cidade é isso. Então, cara aluno, o que é que nós fizemos? Nós fizemos a leitura de um arquivo. Esse arquivo foi lido, tá? Tinham algumas perguntas no negócio. Listamos para analisar os dados. Começamos a trabalhar com médias, máximos, mínimos. Depois selecionamos uma cidade específica, a gente analisou aqui que tinha a maior quantidade de elementos. Separamos em um arquivo separado, né? Uma tab bike 2 separada, uma visão separada. E aí começamos a analisar médio, máximo, mínimo, quais eram essas bikes, tudo direitinho, até chegar a plotar um gráfico. Gostou do SQL? É bem simples, né? Você usa o SQL aqui, você que sabe SQL, nossa, maravilhoso, maravilhoso. Gostou da aula? Aprendeu bastante? Fica tranquilo, tem muito mais ainda nessa estrutura, nesse curso nosso de PySpark, tá bom? Um grande abraço!